Quem não quer ser ouvido? Quem não quer falar sobre a sua carreira dentro da empresa? Quem não quer ter um feedback do gestor? Né? Então, não tem como a gente perder credibilidade se a gente fizer de uma forma séria, contínua, né? Não fazer uma vez e esquecer. Nem tive tempo, passou, no fim faz 2 meses que eu estou devendo a avaliação. Perde credibilidade. Aí sim é um perigo. Olá! Começa agora mais um episódio do Talks, o videocast by Metadados. Eu sou Renata Zanata, sou host por aqui nesse bate-papo sobre recursos humanos. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, hoje estão presos em um coque, olhos castanhos também, nariz médio, boca pequena. Hoje eu estou vestindo uma regata amarela com um blazer por cima, um blazer cinza com riscas bem fininhas em tom nude, calças jeans. E estou ambientada aqui no estúdio, tem uma bancada na minha frente. Na frente da bancada tem um letreiro luminoso escrito RH. À minha direita tem um vaso com uma planta de outono. Na minha esquerda tem prateleiras com alguns objetos. E atrás de mim tem quadros representando pessoas. Bom, e no nosso último episódio, nós falamos sobre alta performance e feedback. Inclusive, a gente vai deixar o link para esse episódio aqui na tela, porque hoje a gente vai dar sequência a esse assunto. A gente vai falar sobre uma ferramenta capaz de medir a performance e transformar as conversas em resultados. A gente vai falar sobre avaliação de desempenho. E quem me acompanha aqui hoje para mediar esse nosso bate-papo é Roger Rufato, jornalista e também produtor de conteúdo na Metadados e que sempre traz aí boas provocações aqui para nossa mesa. Muito bem-vindo, Roger. A gente tenta, né? Muito obrigado, Renata. Prazer estar mais uma vez por aqui. Eu sou um homem de pele clara, cabelos e olhos castanhos, nariz e boca medianos. Hoje estou vestindo uma camisa de flanela nas cores preta e bordô numa estampa quadriculada, xadrez. E quem se junta aqui com a gente, como convidada especial, é a Renata Souza, minha xará. Vocês sabiam que eu ia falar isso, né? Eu sabia. Era previsto. Pior você, eu vou ter que chamar uma de Rê, outra de Renata. Vai intercalando. Senão eu vou me perder aqui. Vai intercalando. Bom, e a Renata, ela é gerente de pessoas e cultura com formação em RH e especializações em desenvolvimento humano e psicologia organizacional. Renata, é muito bom ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada pelo convite. Então, eu sou a Renata, sou uma mulher de pele parda, cabelos longos, com luzes, lisos, uso brincos pequenos, dourados. Hoje eu estou vestindo, então, uma camiseta verde da empresa GES, onde eu trabalho. Estou também de terninho preto e calça social preta. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E para começar aqui o nosso bate-papo, eu vou propor uma dinâmica já, um quebra-gelo. E ela se chama Na Escala do Desempenho, que tem tudo a ver aqui com o nosso assunto de hoje, né? Eu vou propor 3 afirmações relacionadas à avaliação de desempenho e cada um de vocês vai responder de 0 a 10 o quanto acredita nessa afirmação e, se quiser, explicar o porquê acredita ou não. Vamos fazer assim, eu falo o que eu acho primeiro e a Renata é especialista de se tá certo ou não, porque, né, a gente vai... Pode ser. Olha o tamanho da responsabilidade, do nosso conhecimento. Tá bom, vamos lá. Pode ser, Renata? Pode ser. Tá, então, vamos lá. A primeira é a seguinte. Avaliações anuais são suficientes para medir a performance dos colaboradores. Eu vou dar nota 9, porque eu acho que o anual é o básico e para quem já está há algum tempo na empresa. Se é um colaborador novo, no meu ponto de vista, ele tem que ter uma avaliação de desempenho mais frequente, né? Se é alguém que está chegando, enfim, até se ambientar e tudo mais. É tendencioso esse meu movimento, né? Mas, no meu ponto de vista, a avaliação anual é o básico. O que eu penso é que se tu torna ela mais frequente, ou semestral, ou trimestral, tu tem mais oportunidades também de corrigir algumas coisas aí no decorrer desse período aí, né? E aí, Renata? Olha, eu vou baixar um pouquinho a tua régua, tá? Não vou lá no 9, vou menos. Eu daria cada vez menos. Conforme o tempo passa, mais essa régua vai diminuindo na minha percepção de mercado. Eu acredito que essa afirmação eu daria 4.
Por quê? Baixou bastante, Nossa, Renata. Eu quis ser sutil contigo, tá? Na verdade, assim, eu entendo que tudo ao nosso redor mudou. A forma de consumo, a forma de consumir conteúdos, de comprar itens, de se movimentar dentro da empresa, o formato de carreira, os novos projetos chegam a todo instante, tudo isso já não é mais estático. E com isso, a gente ter conversas formais, porque a avaliação de desempenho ela é uma conversa formal, ela é, né, preparada. Tão a longo prazo, num momento que as pessoas muitas vezes já se movimentam mais rápido que isso, cria um gap muito grande. Né? Então, quando eu penso em desenvolver, que é o desempenho, né, muito linkado a isso, a gente precisa acompanhar de mais de perto. E entendendo que contexto que essa pessoa está, o que está mudando ao redor dela, como ela pode acelerar ou o que está brecando aquele desempenho dela. Então, eu realmente acredito que cada vez mais essa régua do tempo ela vai ficando mais justa para o desempenho, para o clima, para várias outras práticas de RH que já não tem como ser tão estático. Já o nosso redor muda muito rápido e, com isso, a nossa entrega também pode oscilar. Então, a gente precisa de um acompanhamento um pouco mais perto, tá? E qual seria o ideal, tu achas, Renata, para ter esse acompanhamento constante? Porque o acompanhamento da liderança para o liderado, ele acontece todos os dias. Ou seja, todos os dias tu tem condições ali de estar acompanhando o trabalho da outra pessoa. Mas essa análise mesmo feita de forma mais formal, Certo. Qual que é o ideal, assim, de período? Olha, o ideal, eu penso que ele tem que vir olhando o todo da gestão de pessoas, né? Então, principalmente característica do negócio. É um negócio mais estático ou um negócio mais acelerado no mercado? Ali vai mudar um pouco a nossa régua. Se é uma empresa que tem a inovação na veia e que ela precisa a todo instante estar se reinventando, talvez esse prazo tenha que ser mais curto. Mesmo entendendo que algumas competências, algumas habilidades a gente não desenvolve tão a curto prazo, mas vai precisar um acompanhamento mais contínuo. Empresas que são um pouco mais estáticas, mais tradicionais, dá para ter uma janela um pouco maior. Então, eu acredito muito que vai depender do modelo de negócio, dos planos para esse negócio, né, o quanto ousado ele está ou não, para poder fazer uma métrica que seja compatível com a estratégia que a gente quer atingir. Então, pode ter essa oscilação, o ideal depende muito das características do negócio. Se é mensal, se é trimestral? Eu acredito que, assim, trimestral é um mínimo, se a gente for falar em prazo, né, para ser mais prático, um trimestral é um mínimo, porque menos que isso também a gente não consegue, de fato, ter uma entrega que possa ser medida, mas anual eu acho muito longo, né? Então, entre trimestral e semestral pode ser uma boa métrica, mas acho que essa variação depende muito da característica do negócio e do formato, do modelo de gestão daquela empresa. Perfeito. Vamos para a segunda afirmativa, então, porque essa primeira ficou bem explicada, minha gente. Eu sou suspeita porque é um assunto que eu adoro, avaliação de desempenho. E acho que tem muitas coisas, muitas dúvidas, né, quando a gente pensa. E mesmo para quem é experiente, surgem muitos questionamentos. Vamos ver se na próxima aí eu consigo chegar um pouco mais perto aí da régua da Renata. Bom, a segunda é a seguinte, então. Todo feedback deve vir acompanhado de um plano de ação. Eu vou dar nota 10 para isso, porque no meu ponto de vista, feedback, tanto positivo quanto de desenvolvimento, tu tens ali pontos que podem ser melhorados ou corrigidos ou até potencializados. Então, no meu ponto de vista, num feedback, tu já incluir formas como alcançar tal resultado ou tal competência, eu acho que se encaixa bem. Mas isso quando quem está dando esse feedback está preparado também, né? Porque não adianta, né? Eu vou deixar a Renata concluir. Olha que o feedback e a avaliação de desempenho andam de mãos dadas, né? Eu acredito muito. Aí eu vou contigo, tá? Eu vou contigo porque você não me dá palpite, né? Eu acho que quando a gente não pondera, bom, por que eu estou te dizendo isso? Por que eu estou trazendo isso? Se é um ponto positivo, como eu posso multiplicar para os outros? Também é um plano de ação. Eu quero que tu multiplique, me ajuda a contaminar, porque é muito bom isso que você faz. Isso soma demais. Quando é negativo, olha, para que lado a gente vai para melhorar? Não tá legal, né? E eu vejo que poderia ser por aqui. O que tu vê? Porque a conversa, o feedback, a avaliação de desempenho, nada mais é do que um alinhamento de expectativa. Eu tenho que colocar na mesa o que não tá bom, você me traz por que está fazendo assim, se tinha percebido ou não, seja um comportamento, seja uma forma de
executar a atividade, mas a gente junto pode pensar num jeito, né? O que não pode é eu não estar gostando e nunca te falar e ficar de novo, ela fez isso, né? E da mesma forma eu não posso não elogiar uma coisa que se destaque em ti e que é bom para o time, né? E que às vezes pode dar até uma invejinha no time por tu nunca ter, enquanto o gestor dito, olha, é muito bom, que legal se todo mundo pudesse assim, porque isso contamina também o positivo. Perfeito. Combinaram nessa, então? Tá feliz, Roger? Então, tem uma terceira. Tá, tem uma terceira. Vamos lá. Eu desempate. Tá, não é uma competição, tá? É só um quebra-gelo, calma. As lideranças estão preparadas para fazer uma boa avaliação de desempenho. Antes a Renata deu nota 4, né, para aquela primeira questão, agora eu daria nota 2, eu acho. Porque as lideranças, elas já têm o que a gente percebe no mercado. Muitas têm dificuldade até para fazer feedback, ou para dar um feedback. A avaliação de desempenho, então, que anda de mãos dadas com feedback, que seria daí mais um passo, né, no desenvolvimento da pessoa, eu acho que tem muito ainda a ser percorrido pelas lideranças nesse sentido, de uma forma geral, assim, óbvio. Tudo vai variar, né, de empresa para empresa, do tipo de gestão para cada tipo de gestão, mas de forma geral o que a gente percebe no mercado é ainda uma dificuldade de mindsetting, muitas vezes ainda defasado daquela questão do comando e controle. Então a gente não vê ainda, tanto é que teve que vir uma NR também para regulamentar a questão da saúde mental dentro das empresas. Então eu acho que quando a gente parte para essa parte mais do desenvolvimento, da análise, do humano, eu acho que as lideranças ainda têm muito para se desenvolver também. Olha, eu vou contigo, tá? Talvez eu não daria nota 2, porque quando a gente pensa em nota 2, a gente também coloca a nossa régua tão lá, falando do mercado, né? Mas sim, acho que uma nota mais baixa justifica porque, culturalmente, há um movimento de como a gente forma lideranças. A gente pega um bom tarefeiro, um bom executor e promove a liderança, como se fosse um prêmio, né? E, normalmente, a dificuldade que nós encontramos dentro das empresas é essa pessoa que assumiu uma equipe, ela tem competências de gestão para fazer um feedback, para fazer uma admissão, para fazer um desligamento? Normalmente não, porque ela é uma boa executora. Ela manda muito bem na realização da sua tarefa, o que não a torna um gestor. Existe um gap enorme ali. Então, culturalmente se formou muita liderança especialista, que são boas nas suas atividades, mas enquanto gestão tem uma carência enorme. E essas pessoas passam a estar à frente do time. Então, na hora do feedback, da avaliação de desempenho, foca muito na tarefa e não o que precisa para fazer a tarefa bem, né? O que está ao redor. Porque o desempenho, eu posso usar o instrumento, mas eu preciso olhar ao redor do instrumento como é que está a gestão do desempenho. O ambiente, a condução, o cenário, as ferramentas, as trocas, como isso tem acontecido. E para isso é um olhar de gestor, né? Que às vezes quem é tarefeiro não vem pronto. Então, sim, há uma carência enorme. Eu acredito que, vou chutar um número aqui, sendo bem audaciosa, mas 90% dos eventos de RH que eu participo sempre tem o pilar liderança, porque é uma carência geral de todos os segmentos, de todos os tamanhos de empresa, porque dificilmente se traz alguém gestor. A gente sempre aprende uma tarefa para talvez depois desenvolver gestão. A gente não se desenvolve somente gestor, né? Então, reflete muitas vezes dentro da empresa nessas dificuldades na hora de executar o papel de gestor, assim como o feedback. Inclusive, a questão da liderança humanizada, né, Roger, já foi tema aqui dessa terceira temporada do Talks, porque exatamente isso, Renata. Os líderes, eles são técnicos, muitas vezes. Eles não têm... Quem é que forma eles para ser um líder, um gestor mais humano, né? Pegar na mão do seu liderado e guiar, né? Então, é mais ou menos por aí. Bom, e agora a gente começa, de fato, aqui o nosso bate-papo sobre avaliação de desempenho. Então, Renata, como é que você avaliaria a questão da... avaliação de desempenho? Ficou redundante, né? Mas é por aí. A avaliação de desempenho como estratégia dentro da gestão de pessoas. A avaliação de desempenho, ela tem um papel... Quando a gente fala em gestão de pessoas, é um conjunto de práticas. Então, desde que chega, qual é a jornada desse profissional dentro da empresa,
até o dia que ele tem um off-board, né? O dia que ele sair ali da empresa. Normalmente, a gente tem um peso muito grande na chegada. Então, a gente recebe com um kit lindo, nós paramos toda a gestão para dar as boas-vindas, nós visitamos o setor. Tem um engajamento das empresas em geral em receber as pessoas, né? Porque se entendia que o importante é trazer boas pessoas e que elas se motivem com a empresa, que é, sim, muito importante. Quando a pessoa entra, tem um cuidado de avaliação de experiência. Normalmente, mesmo a empresa mais simples, que não tem um RH estruturado, tem uma avaliação de experiência. E depois? Fica lá, né? Então, assim, a avaliação de desempenho, ela é um ponto fundamental na manutenção desse profissional, como mesmo engajamento, né? Então, assim, de tempo em tempo, a gente precisa ter um pit stop com essa pessoa, um ponto de contato formal, estruturado, baseado em dados, que nos assegure uma boa conversa, para que a gente possa realinhar os objetivos, o que mudou até aqui, como é que tu tá, como é que eu estou vendo a tua entrega, o que tu tá esperando da empresa nesse momento também. Então, é troca, né? Não é só eu dizer o que eu quero, mas como tu tá percebendo? Ainda tá aquele brilho no olho? Para que lado? Né? Então, a gente precisa, é ali que eu vejo a importância da avaliação de desempenho, né? Mas, de novo, dentro de um contexto integral. E aí, sim, a relevância dela. Eu acho que a avaliação de desempenho também ela é construída a partir da escuta. Total. Né? E existe um passo a passo, alguma estratégia para construir uma boa estratégia aí de avaliação de desempenho? Olha, como é clichê, a gente sempre diz que não tem fórmula de bolo, né? Mas eu acredito que tem alguns pontos que são dicas bem preciosas de quem já viveu muito esse processo, que aí eu acho que sim vale. Então, primeiro, assim, trabalhar muito a gestão, porque é quem vai estar guiando esse instrumento, né? Um instrumento sozinho, ele pode ser excelente, mas ele não é ele que vai garantir o resultado para a empresa. Depois de trabalhar bem e continuamente, né, essas lideranças, e orientar mesmo, deixa eu te apresentar o instrumento, qual é o papel dele, exemplos de boas conversas, que tom a gente gosta de usar aqui na empresa, qual é o modelo de liderança que nós definimos aqui para a nossa empresa. Acho que ter esses pontos são importantes. Depois, a tecnologia está aí para nos ajudar. Então, a gente falou em ter continuidade, não ter tão a longo prazo, né, os instrumentos. Para circular isso numa empresa com muitas pessoas, gente, tecnologia, plataforma, ferramenta que traz dados em tempo real, que a gente consegue ter várias formas de filtrar esses resultados e mapear dores diferentes, né, para o que faremos, como são os planos, né? Então, centralizar as demandas iguais para criar ali treinamentos, ações, enfim, baseado nessas avaliações, mas aí usar, de fato, né, essa tecnologia a nosso favor para dar esse ritmo e veracidade, né? Por fim, acho que essa devolutiva para a pessoa. Bom, em cima do que nós falamos, o que faremos? Né? Qual é o nosso ponto a partir daqui? Qual é o nosso plano juntos? Né? Entendendo que é um interesse contínuo dos dois. Né? Então, seguir isso acho que é bem importante. Renata, e como tu percebe o papel do RH nesse processo de avaliação de desempenho? Porque a gente falou até então muito da questão da relação, né, entre líder e liderado. Uhum. Mas na medida que a gente também comenta que as lideranças hoje em dia são carentes também desse tipo de conhecimento, como que o RH pode estar agindo ali junto com a liderança, junto com o liderado, para tentar unificar daí essa proposta de análise, de avaliação de desempenho? É um conjunto de coisas, né? Eu acredito muito assim, o RH, primeiro, conhecer bem do negócio, para daí apoiar as lideranças. Apoiar no sentido de, bom, no seu time, como a gente pode trabalhar, né? Então, formar esses gestores, ajudar esse braço que talvez seja mais fraco de gestão, já que normalmente são mais especialistas, trazer desenvolvimento de competências, simulações, tirar dúvidas, apresentar instrumento antes, dar uma aula literal sobre o instrumento, porque nós, RH, estudamos avaliação de desempenho, o gestor não. Ele não precisa estudar sobre a metodologia, ele tem que conhecer a que nós vamos aplicar e entender por que aplicaremos e qual é o futuro disso, né? Entendendo que aprender a delegar, aprender a ouvir. Ouvir é tão importante e, sem isso, se o gestor estiver inseguro no sentido de que mas se a pessoa for tão boa,
Se eu reconhecer que ele é bom, ele já vai querer um aumento. Então, esses pilares de tabus assim que vão se acumulando é a nossa parte de RH dissolver, para a gente ter um instrumento mais fiel ao propósito dele. E tu falaste muito na questão do instrumento, dessa proximidade, né, da liderança, tá ali conduzindo também o time, né, de forma individual e coletiva, e me remeteu muito à questão da orquestra também. Quando tu percebe uma orquestra numa apresentação, tu tem justamente isso, tu tem as individualidades, ou seja, cada músico cuidando do seu instrumento e sabendo como aquele instrumento funciona, mas se aquele instrumento não está afinado, não está em conformidade com os demais, não estão no mesmo tom, não estão na mesma melodia, acaba ficando estranho o som que sai dessa orquestra, né? E também tem um maestro na frente que seria a liderança, mas também tem todo os bastidores ali dessa apresentação, né? Então, tu tem o RH também agindo aí nesse bastidor, fazendo com que a comunicação entre o maestro, entre os músicos, ele aconteça de uma forma satisfatória e que todo mundo consiga fazer uma bela apresentação a partir desses cuidados, né? Individuais e coletivos também. Eu acredito que o maior cliente do RH é o grupo de gestão. A gente precisa preparar a gestão, consequentemente tudo melhora. Né? Então, às vezes, o RH ficar no meio entre a equipe e o gestor, eu não acho tão saudável. Eu acho realmente saudável a gente dar o apoio para a gestão, amarrar ela com o negócio e dar as ferramentas. Mostrar, olha, enquanto RH, eu posso te apoiar em formas de fazer isso. De uma forma ordenada, contínua, embasada, e aí sim a gente consegue fazer um bom resultado. Porque, às vezes, esses papéis se misturam e aí também geram grandes problemas dentro das empresas. E, Renata, com certeza existe mais de um tipo de avaliação de desempenho, né? Quais são esses tipos? Como que eles se categorizam? E como que a empresa pode escolher a melhor estratégia para a sua organização? Olha, o RH, no caso, né? Desculpa, vai escolher para a sua organização. Olha, o RH em si, ele vem evoluindo muito. Né? Nos últimos anos, eu acredito, assim, eu tenho 22, 23 anos de RH, desde que eu comecei a próprio instrumento de avaliação de desempenho, que antes era muito usado para cumprir a ISO, hoje se vê muito mais presente e em vários formatos. Então, dentro das metodologias, eu acho que a gente começou lá com competências, assim, que tinha uma essência muito de conseguir ter o ideal e o que temos, e ali criava um gap para desenvolvimento, né? Só que as competências, eu ouvi uma vez num podcast que eu adorei, que ela disse assim, são muito importantes para o RH, mas sozinha elas já não dão conta. Né? Então, quanto a gente tem que trazer de potencial? Hoje, eu imagino assim, quando a gente pensa em desempenho, a gente está falando de um escopo conhecido. Então, eu tenho determinado profissional para realizar determinada tarefa, a tarefa que eu já conheço. Só que cada vez mais a gente precisa potencial. Qual é a condição daquela pessoa em aprender coisas novas, em aprender outras ferramentas, porque o jeito que eu faço pode mudar a qualquer instante. A tarefa, o escopo dela pode mudar a qualquer instante. Então, não basta eu ter pessoas que são boas desse jeito. Eu preciso de pessoas boas que façam, entendam o escopo e que estejam dispostas sempre a aprender diferente. Porque se eu trouxer uma nova ferramenta, mudar a máquina, mudar a forma de atender, tudo isso vai me movimentar e aí a pessoa não serve mais. Eu preciso aproveitar aquele capital dela, mas deixar o potencial mais evidente. Então, eu gosto muito em formatos como o Ninebox, formatos que tragam essa vertente que olhe tanto para a entrega atual do escopo conhecido, mas me permita avaliar potencial, quais os insights, o que ela vem me demonstrando que ela está pronta para um novo projeto. Está estudando, está ativo, tem bom network, tem relacionamento, é interessado, aprende outras áreas além da própria área que atua. Tudo isso são potenciais que permite a gente, chegou uma coisa nova, eu sei quem eu puxo. Porque eu tenho uma boa avaliação, eu consigo ter isso mapeado. E quando a gente pensa nesses critérios que são avaliados, né, dentro do desempenho, dentro dessa área, vai muito também daquela questão... Qual que é o setor em que a empresa está empregada, né? Onde ela está inserida? É uma empresa onde o produto final é realmente um produto, né? Uma peça, um objeto, ou seja, ali tu já sabe se aquele objeto ele está perfeito, não está perfeito, tem algum defeito, não tem. Mas me parece que quando a gente fala daí de um setor mais voltado ao serviço,
essa avaliação também se torna mais subjetiva, porque daí são outras competências, outras potencialidades, que nem tu diz, que tem que ser observadas também, né? Olha, no começo de avaliação de desempenho, em alguns anos atrás, eu acredito que a gente pecou muito enquanto RH quando a gente criou essa cultura de colocar as pessoas em caixinhas. Então, eu só conseguia avaliar o físico. Isso já não faz sentido, né? Eu acho que tudo modernizou, tudo mudou, e a avaliação também a gente precisa mudar enquanto forma de entender o que se espera. Eu gosto muito de trazer, quando a gente fala em o que avaliar na avaliação de desempenho, eu gosto muito de usar pilares da própria organização. Por exemplo, existem algumas coisas que legalmente são previstas. Por exemplo, eu não posso ter um engenheiro sem ter formação em engenharia. Então, aí entra em hard skill, não tem muito o que a gente oscilar. Tem que ter o diploma, ponto, né? Agora, quando eu falo assim, autonomia, quanto a pessoa faz sozinho? Ou ela precisa de alguém colado nela? Ou ela, há muito tempo, ela está aqui na empresa há 4 anos fazendo a mesma atividade, já é bastante tempo para estar na mesma atividade. O que segurou ela? Como está a avaliação dela, né? Quando eu falo em proatividade. Então, eu gosto de pegar algumas competências da empresa que são importantes para o negócio e usar para todos. Então, por exemplo, proatividade, autonomia, nível de atuação, conhecimentos da área. O que essa pessoa já entrega? Porque, às vezes, ela pode ter um excelente currículo, ótimas referências de mercado, mas no contexto da minha empresa ela não vem entregando desempenho. Então, ela é bom num pilar de potencial, mas ela não conseguiu entregar o desempenho. Eu preciso identificar isso na avaliação. Então, quando eu pego somente o físico, eu corro um risco muito grande de fazer uma avaliação muito superficial. E aí eu não identifico aonde melhorar, mesmo sendo físico. Daí a necessidade de se trazer também a cultura da empresa para dentro da avaliação. Total. Por isso que eu acho que o negócio, o escopo do negócio, os valores daquela empresa, o comportamento que se espera para todos, é ali que a gente canaliza. Porque é ali que eu posso conversar com as pessoas e orientar. E, Renata, a avaliação de desempenho, ela corre o risco de se tornar uma etapa obrigatória e perder valor, né, dessa forma dentro da empresa? Como evitar que isso ocorra? Eu acho que o risco é não ter. Porque hoje as pessoas chegam querendo, né? Quando você pergunta assim, o que você busca numa empresa? Eu tenho certeza que todo RH já ouviu, eu quero carreira, eu quero crescer, eu quero oportunidade. Independente do nível de atuação daquele profissional, eles querem, né? E é o nosso papel. Quando eu digo nosso, é porque a gente está muitas vezes com autonomia de tomar algumas decisões. Então, é o nosso papel dar esse caminho. E aí, sem avaliação, como você faz? Né? Você tem prioridades, escolhe, e ali é um perigo maior. Quando um instrumento ele é implantado com uma boa comunicação interna, então ali a gente amarra outros subsistemas de RH, né? Então, endomarketing para fazer uma boa comunicação interna, um bom desenvolvimento de liderança, um acompanhamento contínuo, a seriedade do que é o instrumento, uma ouvidoria ativa, com respeito. Quem não quer ser ouvido? Quem não quer falar sobre a sua carreira dentro da empresa? Quem não quer ter um feedback do gestor? Né? Então, não tem como a gente perder credibilidade se a gente fizer de uma forma séria, contínua, né? Não fazer uma vez e esquecer. Nem tive tempo, passou, no fim faz 2 meses que eu estou devendo a avaliação. Perde credibilidade, aí sim é um perigo. Entendi. Então, ela deve ser uma etapa obrigatória, mas dessa forma como você trouxe, né? Ela tem que agregar para a equipe, enfim, né? Isso aí. Renata, tu citaste antes a questão da gestão da avaliação de desempenho, né? Além dessa parte de tornar ela, né, mais próxima, mais frequente, o que mais envolve essa gestão da avaliação? É, de repente, uma análise mais aprofundada? Quais são aqueles pontos, assim, que são chave para esse tipo de avaliação, para ser uma avaliação positiva, que agregue para a empresa, que agregue para a pessoa também? Eu gosto sempre de pensar no desempenho como uma gestão, não só instrumento, né? Tudo que passa ao redor dela. Então, por exemplo, eu vou fazer uma avaliação de desempenho da minha equipe, eu gosto de, antes, observar um pouco diferente o dia a dia daquele profissional, conversar com alguns pares que ele tem atendimento interno, trazer, de fato, elementos que possam embasar aquela conversa. Evitar uma coisa que aconteceu eventualmente, um erro casual, né? Mas é o normal, é frequente daquela pessoa ou foi pontualmente?
porque senão a gente fica muito situacional. E aí vamos pensar, se a avaliação é semestral e um dia antes deu o azar de fazer uma coisa ruim, mas fez o semestre todo bom, a gente não pode se contaminar por aquela. E isso só acontece se eu venho acompanhando o profissional, se eu converso com pessoas que, às vezes, na minha equipe, por exemplo, de RH, nem sempre eu estou junto, mas eu sei que elas atendem, as analistas atendem toda a gestão. Eu posso pegar um feedback do outro gestor, como é que está sendo o atendimento do RH com aquela analista, como é que está sendo a atuação, os retornos estão acontecendo, está tudo dentro do prazo, como é que está o relacionamento, tem algum ponto para me colocar, porque eu pego ali 2, 3 amostragens de áreas diferentes, aquilo também me abastece a minha opinião sobre. E aí vai muito mais rico, vai muito mais honesto, vai muito mais transparente. Então, acho que quando a gente fala da gestão do desempenho, tem que ter um olhar mais amplo, não só situacional, o que eu acho, porque aí a gente enriquece o processo e dá credibilidade daí para que ele se perpetue dentro da empresa, né? Até porque a gente também, além de todo esse contexto, né, da necessidade da empresa, da relação ali com a liderança, a gente tem a própria cobrança, né? No último episódio, nós falávamos aqui, né, sobre a alta performance e quanto os profissionais também se cobram, né, por essa alta performance, né, por se manter numa régua alta de qualidade, tanto de forma pessoal quanto profissional também. E isso acaba impactando também, né, no dia a dia, se ele acaba encontrando ali uma empresa que cobra, mas ao mesmo tempo não diz para ele vai por aqui, que esse termo alta performance é bem polêmico, né? Porque veio espelhado do esporte, só que quem são os atletas de alta performance? Eles são por um tempo. Eles não são o tempo todo em alta performance. E às vezes a gente quer que as pessoas sejam o tempo todo alta performance. Não é um pico, né? Tanto que se aposentam cedo. A gente tem que lembrar disso. Um atleta de alta performance é o que mais está lesionado, é o que ele exige além do seu esforço natural. E isso é um tempo. A gente não se mantém saudável por muito tempo fazendo isso. Então, tem que ter um cuidado também quando a gente adere, porque o que a gente quer das pessoas? E aí vem a contrapartida, você falou antes da NR1, né? A contrapartida disso. Então, o quanto a gente quer perpetuar a empresa, manter ela no mercado a longo prazo, que tipo de decisões nós estamos hoje tratando e exigindo e cobrando, e que cenário a gente tem dado para que isso aconteça. Porque se eu dou um pico, custe o que custar, eu posso ter uma explosão de performance e depois não sustento. E isso, para quem quer perpetuar o negócio, é muito ruim. Então, tem que ter alguns cuidados, né? Entendendo que existe um crescimento contínuo e que tem que ser monitorado. Acho que ali a gente ganha a longo prazo. E para entender essa fala da Renata, tem que assistir o último episódio, porque a gente conversou exatamente com profissionais do esporte. Olha aí que legal. Isso aí, a gente fez essa junção entre RH e esporte. A gente conseguiu fazer essa ficou mistura. Muito bacana. E ficou muito bacana. Fica a dica, assiste lá. E, Renata, como fazer agora na prática, né? Como fazer para tirar um plano de ação do papel? De quem que é essa responsabilidade? Olha, todos envolvidos, né? Eu acho que cada vez mais, assim, a gente não verticaliza as responsabilidades. Ela é colaborativa. Então, é importante dizer quem faz o quê, a que prazo, com que ferramentas, com que acesso, com que recursos. Porque se eu dou pouco recurso, eu também não posso querer para amanhã. Se eu dou mais recurso, eu posso acelerar, mas tem um ditado que diz que 9 mulheres não fazem um bebê em um mês. Precisa do tempo, né? Então, tem coisas que precisa maturar. Então, eu acredito que a responsabilidade dos planos também vão de acordo com o negócio da empresa. Eu quero velocidade, eu vou dispor mais recurso, eu vou puxar mais, eu vou dar mais disponibilidade para a pessoa treinar e se desenvolver, ou eu quero, tudo bem, a gente pode ir crescendo gradativamente, porque também usaremos gradativamente, e aí a gente faz de uma forma mais tranquila. Então, tudo isso tem que estar amarrado ao objetivo de cada plano, de cada quem são as pessoas envolvidas, qual é o nosso objetivo e aonde vai refletir. E é tão legal isso, né? Porque ao mesmo tempo tu consegue ter um mapa, digamos, situacional assim da empresa, né? Qual que é o gargalo? Onde é que está o buraco? Por que a gente não está conseguindo, de repente, chegar naquele resultado que a empresa estava pretendendo, né? Onde é que a gente tem que melhorar? Eu acho que
quando se tem, né, essa prática da avaliação consolidada, fica muito mais claro também, né, esses pontos de serem monitorados e corrigidos também com o tempo. E é tão bom ter tudo mapeado, porque aí o que parecia subjetivo, o que parecia, tô com a sensação, me traduz a sensação, onde é que falhou? O que não tá bom? Né? E aí você começa a olhar as equipes diferentes, começa a olhar o resultado individual diferente, começa a olhar a gestão diferente. Então, tudo melhora. Perfeito. E, Renata, logo no começo você falou sobre a tecnologia aliada aí, né, aos planos de desenvolvimento. E a Metadados tem uma ferramenta que serve aí como um verdadeiro copiloto para a liderança, que ajuda aí no acompanhamento da performance, a organizar feedbacks, a criar planos de desenvolvimento. Olha só. Fazer a gestão de pessoas é um grande desafio. Mas nós temos a solução para ajudar os líderes a ir da sua empresa. O Vibe é uma plataforma web intuitiva e fácil de usar. Cria as melhores experiências de relacionamento entre gestores e equipes. É a tecnologia a serviço das pessoas. O sistema ajuda a criar uma rotina de diálogos e feedbacks personalizada. E funciona como um assistente para o líder, propondo formas de aprimorar as competências dos liderados. A solução permite avaliar e reter talentos de forma justa, com base em cálculos automáticos e precisos. Foque no desenvolvimento individual e performance coletiva dos times. Compare as métricas com os ciclos passados para otimizar os resultados. Visualize o panorama geral de forma estratégica por meio da apresentação em 12box. Integrada ao portal Vibe, a plataforma permite que os colaboradores façam acerto de ponto, assinatura eletrônica, gestão de férias e visualizem documentos por meio de workflows personalizáveis, garantindo autonomia e agilidade. E conta com inteligência artificial para auxiliar na elaboração de planos de desenvolvimento individuais e potencializar as conversas de carreira. Com o Vibe, você revoluciona a relação entre líderes e liderados e transforma a sua empresa. Tecnologia que humaniza a gestão e simplifica processos. E aí, se interessou pelo Vibe? Então acessa lá metadados.com.br e solicita uma demonstração. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo também. E falando em tecnologia, de que forma que essas ferramentas, aprofundar um pouquinho mais essa questão, Renata, de que forma essas ferramentas como o Vibe e tantas outras hoje que existem, né, podem auxiliar o RH e a gestão? Olha, normalmente o RH tende a ser uma área muito enxuta, né? Então, dificilmente tem profissionais disponíveis para cada subsistema que a gente precisa dentro da empresa. A ferramenta ela vem muito como agilizar e dar assertividade. Primeiro, o tempo real, né? Cada gestor já acessa a sua equipe, já vai validando, já vai fazendo seus planos de ação, já vai criando um histórico de fácil acesso para a gente poder depois filtrar entre as áreas o que está em comum, o que é legal, o que a gente pode trazer de fora, o que a gente tem uma grande turma, o que é pontual para alguém. Tudo isso ajuda, dá velocidade e assertividade para o RH. De fato, ser um pouco mais estratégico e não ficar ali... imprimir formulário, passa em todas as áreas, pega as assinaturas, aí faltou alguém, aí se perdeu no caminho, aí tabulou, mas deu diferença, tem para 500 funcionários, tem 480 respostas, aí tem que olhar tudo, imagina o tempo e o desgaste disso. Não precisa mais, né? Não Hoje vamos. não precisa mais. Como é que é? Não vamos mais secar gelo, lavar carbono, né? Isso não. Então, a ferramenta ela está aí para dar velocidade, para dar assertividade, para disponibilizar os dados para a gestão também. Não fica mais assim, o RH me manda um relatório da minha equipe. Não, tem a tua senha de acesso, tem os teus dados sempre na tua mão. Está numa reunião de outro assunto e puxar uma coisa que é importante, puxa ali, né? Então, acho que a ferramenta só veio a somar. As pessoas ganham muito mais autonomia, né? E com isso, acho que elas se sentem valorizadas também. Total. Bem, Renata, e voltando à questão que a gente estava falando sobre... o se fazer, né, a avaliação, formas de se fazer com que ela flua, né, de uma forma mais natural e integrada, né, à cultura organizacional também.
Tem um viés aí, uma linha, né, muito tênue aí entre a questão da relação, né, líder-liderado, de como fazer, né, uma avaliação, um feedback de uma forma que não leve os preferencialismos para dentro dessa avaliação. A gente sabe que, inevitavelmente, tu tens afinidade com uma pessoa a mais do que tem com outra, mas como evitar isso dentro da avaliação de desempenho para que o outro funcionário que, de repente, não tem a mesma relação contigo, ele não se sinta deixado de lado, escanteado, porque, de repente, ele não recebeu um tratamento como colega, por exemplo? Esse é um ponto que nós temos que tratar continuamente dentro de todas as empresas, né? Então, justamente esse desenvolvimento de liderança, ele exige muito que a gente possa trazer critérios sólidos, que nós possamos trazer avaliações sem vieses, que tem muito disso, né, as minhas preferências. A gente tem uma tendência a gostar de quem é mais igual a gente, quem pensa igual, mas só de iguais a gente não faz um setor, a gente precisa de todos os pontos, todas as características dessa diversidade. Como é que eu trato, né? Então, acho que um exercício bacana, assim, a liderança, que eu gosto de tratar não é mais trabalhar para mim, é trabalhar comigo. Como que é trabalhar comigo? Eu me sinto parte ou eu me sinto na obrigação, né? Então, essas reflexões, para evitar esses vieses, é trabalhar muito com a liderança, é tornar um instrumento com uma comunicação interna que todos os níveis, a equipe, o gestor, o gerente, o diretor, todos possam ter a mesma comunicação, por que fazemos, quais são os pilares que serão avaliados, o que é considerado em cada um, porque aí você vai reduzindo a subjetividade, né? Então, assim, autonomia, pouca autonomia, ou depende de uma supervisão constante, depende de uma supervisão mais eventual, ou tem autonomia total. Pode resolver e faz com assertividade. Então, quando você qualifica, tira os vieses. Porque você não tem como dizer, eu prefiro você, mas eu não posso dizer que você faz com autonomia, porque eu estou sempre colado em ti para te ajudar, né? Então, isso minimiza. Claro que, quanto mais maturação de gestão, menor os vieses. Por isso que o treino de liderança é contínuo e, assim, enquanto existe empresa, tem que ter, né? Não é um programa. Se fizemos um programa de liderança, todo o resto, né? Ele é contínuo. Então, é um programa vitalício que tem que ter dentro de todas as empresas. E agora a pergunta que não quer calar. A avaliação de desempenho deve ser levada em consideração ou não na remuneração? O que você acha? Esse ponto é Fala para mim você agora. Olha, quando a gente fala de remuneração, não tem como a gente não linkar o desempenho, né? Então, assim, claro que cada empresa tem os seus critérios, a sua política de remuneração e de desempenho também. Mas eu acredito muito que pelo menos 3 pilares existem numa remuneração. Valor de mercado, então quanto vale a sua posição no mercado? Eu preciso saber, porque se você não ficar, quanto custa trazer um outro, né? Orçamento da empresa, porque também eu posso achar que todo mundo merece aumento e não ter dinheiro para pagar isso. Então, a disponibilidade de orçamento da empresa também é um pilar e é evidente que é o desempenho da pessoa. Porque se ela não tem o desempenho individual, se eu não tenho orçamento e se o valor dela já está compatível com o mercado, tá ok. Não tenho por que mexer em remuneração, mesmo sendo o período de avaliação, né? Agora, se eu tenho um potencial com desempenho alto, está defasado do mercado e eu tenho orçamento, vai para a minha prioridade. Entende que esses 3 pilares eles precisam caminhar muito junto e o desempenho, sem dúvida, é um argumento para a remuneração. Então, pelo menos esses 3 eu acredito que todas as empresas tenham, mesmo que informalmente, e conforme a maturação da empresa, pode ter outros, né, para poder definir isso. Bom, a gente está chegando para o final do nosso episódio e a gente gosta de encerrar aqui com dicas. Então, é isso que eu vou pedir para vocês agora. Alguma dica pode ser de livro, uma série, Renata, ou uma vivência, uma situação, enfim, que venha a agregar aqui com o que a gente falou hoje, ou, enfim, que contribui com os RHs, com os gestores que estão nos acompanhando. Muito bem. Olha, eu gosto muito de... Eu consumo materiais de todas as fontes, assim, né? E eu gosto muito de cinema. Então, filmes é uma coisa que eu identifico muito, minisséries, filmes, então eu gosto muito. E eu gosto muito de falar sobre
essas séries que contam um pouco da história das empresas. Então, tem uma série que é Fome de Poder, um filme ali da história do McDonald's, né, que eu acho que é bem legal. Fala muito sobre definição de processos. Eles são especialistas, então aquele fast food foi desenhado assim, né, milimetricamente, cronometrado para ser exato, rápido, e como isso se desenvolveu na história. Então, eu sugiro assim, que assistam, é bem bacana. Está super disponível, não é novo, então está disponível para todo mundo. Eu acho que tem muitos aprendizados ali de liderança, de negócio, de desempenho, porque fazer rápido e com a mesma qualidade exige muito desempenho. Então, acho que fica aí uma lição bem legal para quem poder olhar entre as cenas, assim, né? Poder fazer uma leitura mais de negócio. E o legal é que depois que a gente adquire todo esse conhecimento, a gente passa a assistir, a ler, enfim, esse material, esse conteúdo com outros olhos, né? É verdade. A gente começa a avaliar de fato. Sim, e a minha dica, ela é mais caseira. A minha dica é justamente, a Renata falava antes, né, dessas facilidades que a gente tem com a tecnologia, e uma das facilidades que a Metadados traz para o público de RH é justamente os conteúdos ricos que a gente gera, que a gente produz ali dentro, em diversos assuntos, entre eles a avaliação de desempenho. Então, no blog do RH, no site da Metadados, a gente tem e-book, a gente tem planilhas, a gente tem uma série de ferramentas que podem complementar a avaliação de desempenho ou ajudar nesse processo também. Tem checklist, enfim, uma série de ferramentas justamente para o RH que está pensando ali como é que eu vou estruturar, como é que eu vou fazer, por onde que eu começo. Acesse o blog da Metadados que com certeza você vai encontrar a resposta ali. Isso aí. Renata, Roger, muito obrigada pela participação de vocês aqui, por construir, né, esse nosso bate-papo aqui tão leve e cheio de ideias, boas ideias aí. Muito bom. Obrigada. E a você que nos acompanhou, muito obrigada também. A gente quer saber como é que é a avaliação de desempenho aí na sua empresa. Deixa aqui nos comentários. Aproveita e deixa a sua sugestão de pauta para os próximos episódios. Ativa o sininho, segue o nosso canal para não perder os nossos próximos encontros. Afinal, esse espaço aqui é seu. Você que nos ajuda a construir essa terceira temporada do Talks. Nos vemos numa próxima. Tchau!